Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui no programa Eclésia. A gente está ao vivo, hein? O Padre Guido está aqui de volta com a gente, depois de 2 semanas que ficou ausente por causa da sua cirurgia, já se recuperou, estava louco para trabalhar e está de volta aqui com a gente no programa Eclésia, ao vivo, aqui nos ajudando com esse importante tema, que é São Pedro e São Paulo. Antes da gente continuar a nossa conversa aqui sobre o tema dessa noite, o Padre Guido tem um recadinho legal para você, porque, Padre Guido, é verdade que o senhor vai fazer uma viagem para Roma e para a Terra Santa? Os nossos telespectadores ainda podem acompanhar o senhor nessa viagem? Sim, estão com as inscrições já abertas, gente. Visitaremos a cidade de Roma, participando inclusive da beatificação do Papa Paulo VI, e depois visitaremos a Terra Santa com as cidades clássicas, Tel Aviv, Cesareia, Monte Carmelo, Nazaré, o Mar Morto, as grutas de Qumran, Jericó, Jerusalém e Belém. Eu quero convidar vocês a participar comigo desta viagem inesquecível a Roma e Terra Santa. Quando vai ser? Vai ser no mês de outubro, exatamente no dia 18 de outubro deste ano. A duração da viagem é de 10 dias. Entre em contato agora mesmo, ou pegue nota deste número de telefone que vai aparecer na sua telinha. Está lá, né? o pessoal já está vendo. Já está, exato, a US Travel, prefixo 11, número 2797-9011. Olha, terei uma grande alegria de ir junto com vocês para viver as profundas emoções, pisando na mesma terra de Jesus. Trata-se de 10 dias inesquecíveis e conto já também com a sua participação. Legal, então está dado o recado, você pode entrar em contato nesse telefone, pedir mais informações, para quem sabe você conseguir acompanhar o Padre Guido nessa peregrinação que ele vai dirigir, que ele vai coordenar para Roma e também para a Terra Santa, tá certo? Bom, Padre Guido, o assunto de hoje é rico, muita coisa legal quando a gente conversa sobre o Papa, mas o senhor vai mostrar para a gente duas possibilidades, duas correntes de pensamento que nos sugerem o entendimento por que Papa chama Papa. Explica para a gente, Padre Guido, por quê? Exato. Ontem, nas missas que eu celebrei na cidade de Bauru, um abraço à cidade de Bauru, hein? Eu fiz também esta pergunta, claro que ninguém sabia responder, e expliquei a origem da palavra Papa. Há duas versões. Vamos ver se conseguimos... Vamos ver, a gente está lá no vídeo, o pessoal já está vendo. Olha lá. Está então uma expressão em latim, né, Padre Guido? Exato, é uma frase em língua latina. Lemos juntos: Petri apostoli potestatem accipiens. Accipiens significa aquele que pega, potestade, o poder do apóstolo Pedro. A primeira letra destas 4 palavras forma exatamente Papa. Se a gente reparar, a primeira letra de cada uma dessas expressões está escrito lá de cima para baixo, Papa. Repete para a gente em latim, como é que pronuncia em latim, Padre Guido? Petri apostoli potestatem accipiens. Que significa? Aquele que tem o poder do apóstolo Pedro. Então, essa é uma possibilidade, que Sim. o nome Papa tenha vindo dessa expressão, que o senhor acabou de explicar para a gente, mas tem uma segunda hipótese. Tem uma segunda hipótese, também confirmada pelos documentos da história. 2 outras palavras em língua latina para definir a identidade do sumo pontífice. A Igreja usa estas 2 palavras, pater e pastor. Pater significa pai e pastor, pastor. As primeiras 2 letras de cada palavra, PA. E temos, mais uma vez, Papa. Interessante, está aí então. Geralmente, de maneira bem popular, a gente acaba pensando na expressão Papa como papai, alguma coisa nesse sentido, mas essas duas fazem muito mais sentido, Muito né? profundo, porque fala do poder que tem de exercer a autoridade do apóstolo Pedro. E depois as 2 grandes características de ser pai e de ser também pastor da igreja espalhada no mundo inteiro. Ô, Padre Guido, o apóstolo Pedro, ele faleceu em Roma, né? A tradição nos ensina assim. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre as escavações arqueológicas e as descobertas que fizeram em relação ao túmulo de São Pedro ali no Vaticano. Mas antes da gente falar isso, só para que fique bem claro, o Papa, o primeiro Papa, o apóstolo Pedro,
ele fundou, e o apóstolo Paulo também passou por lá, pela igreja de Antioquia, né? Sim. Dá para dizer que a igreja de Antioquia é um importante centro da religião católica logo depois de Jerusalém. Exato. Antioquia fica na atual Turquia, né? Que era chamada de Ásia Menor naquela época, onde o apóstolo Pedro, como verdadeiro missionário, também permaneceu um bom tempo evangelizando aquela cidade e também toda a região. Depois ele continuou a sua missão. É claro que deixou o seu representante aí em Antioquia, certo? E continuou a sua viagem missionária até chegar na cidade de Roma. Portanto, a cidade de Antioquia, pena que hoje lamentamos dizer que o primeiro país que foi, digamos assim, evangelizado, hoje é 99% islâmico. Pois é, o catolicismo não ficou a maioria lá. Não ficou. Agora, vale a pena a gente destacar uma coisa interessante, porque a igreja de Antioquia, ela manteve suas tradições litúrgicas, inclusive a gente tem as igrejas orientais que lá se iniciaram e que mantêm ainda até hoje as suas tradições. Por exemplo, o apóstolo Pedro, como a gente acabou de dizer, passou pela igreja de Antioquia, foi um dos fundadores da igreja de Antioquia, antes de ir para Roma. E atualmente, o patriarca maronita, por exemplo, que a gente vai mostrar a foto daqui a pouquinho do patriarca maronita, o atual, assim como todos os patriarcas maronitas, ou seja, o cardeal que preside a igreja maronita, ele leva a palavra Pedro no nome, ele assume a palavra Pedro ao seu nome, porque o próprio apóstolo Pedro passou pela igreja de Antioquia, ou seja, ele é um sucessor de Pedro, porém não é o sucessor do apóstolo Pedro Papa. Vamos dizer assim, da época ainda que ele estava iniciando o seu ministério, passou pela igreja de Antioquia. A gente tem uma imagem aí, diretor, do patriarca maronita, do Dom Bechara Boutros. Vamos mostrar aqui para a gente lembrar nossos telespectadores. Está aí, ó. Esse é o patriarca maronita, Dom Bechara Boutros. Boutros é o aportuguesado, que significa Pedro. Também é conhecido como Dom Bechara Pierre, que é nada mais que Dom Bechara Pedro. Então, todos os patriarcas maronitas até hoje, esse cardeal da Igreja Católica, que esteve inclusive presente na eleição do conclave que elegeu o Papa Francisco, esse cardeal leva Pedro no nome por causa dessa antiga tradição de que São Pedro passou por Antioquia, afirmando essa bonita tradição, né, Padre Guido? Exato. A viagem de São Pedro, como também de São Paulo, né, não tinha uma residência fixa inicialmente, porque eles obedeceram na ordem de Jesus de ir para o mundo inteiro. Na verdade, Pedro e Paulo terminaram a sua caminhada, até de uma maneira gloriosa, como mártires em Roma. E é por isso que a residência oficial do Santo Padre, o Papa, a partir já da época de São Pedro, foi sempre Roma. É verdade que tivemos alguns períodos nestes 2000 anos de história, onde o Papa foi levado no cativeiro, digamos assim, em Avignon, na França. É verdade que tivemos mais alguns ventos contrários que sopraram dentro da igreja, que continua sempre com as suas características de ser uma santa católica e apostólica, porém fundada até por pessoas com os seus limites. E tivemos até ventos contrários. Foram necessários, às vezes, tomadas de posições, concílios ecumênicos que para restabelecer uma certa disciplina, para que tudo voltasse a resplandecer do jeito que Cristo queria. Quando o senhor chama de ventos contrários, né, Padre Guido, a gente ouve essa expressão quando a gente pesquisa as coisas relacionadas ao Papa, ao papado, aqueles personagens que a gente são conhecidos como antipapas, né? Que são pessoas que chegaram a assumir o trono de Pedro, mas não em condições de unanimidade ou com muitos outros problemas, que acabaram depois deixando o seu ministério, que era irregular, e que na história dos papas não se conta ele como papa, né? Exato. Se nós quiséssemos fazer um passo para trás na história e chegar, por exemplo, ao período no qual foi descoberto o Brasil, no ano 1500, quando houve um grande concílio celebrado na cidade de Trento, no norte da Itália, havia somente na Itália, o meu país, ao mesmo tempo havia 5 papas, não eleitos pela igreja, mas cada um se autoelegeu, né? E cada um com uma fatia do rebanho de Deus. Imaginamos a confusão, gente. Foi necessário um concílio para tirar estes 5 papas
e eleger o verdadeiro Papa. Então, esse período que foi o período que antecedeu o Concílio de Trento. Exato, sim. Foi a resposta da Igreja diante de uma turbulência que aconteceu no mundo com o período da Reforma Protestante. E talvez foi até um grande benefício este grande concílio que se realizou, porque restabeleceu a ordem e, sinceramente, tivemos uma primavera de santidade dentro da Igreja. Então, olha só, Renato Araújo Cabral, que fez essa pergunta para a gente, dessas possíveis divisões na história da Igreja, né? O Padre Guido citou, então, um período complicado que antecedeu ao Concílio de Trento, mas teve um outro episódio, que foi conhecido como o Cisma do Ocidente, que é justamente o chamado Papado de Avignon, que o Papa saiu de Roma e foi para essa cidade da França, que ali também aqueles personagens eleitos ali de maneira irregular, chegou a ter 3 papas ao mesmo tempo, também são antipapas. Conta para a gente essa história, Padre Guido. Exato, né? E quem convenceu o Papa lá em Avignon a voltar para Roma foi Santa Catarina di Siena, que é padroeira da Itália, uma humilde religiosa que foi iluminada por Deus, sem nenhuma cultura, inclusive. Ela chegou até aos pés do Papa lá no seu castelo de Avignon, na França, e o convenceu a voltar para Roma. Foi um período muito triste, que inclusive, Eric, não foi o único. Nós sabemos que no ano 1800 também Napoleão Bonaparte sonhava de repetir este mesmo gesto, de levar o Papa para a França. E 70 anos atrás, agora que estamos conhecendo os documentos, até Hitler, na Alemanha, sonhava, já tinha tudo planejado para invadir o Vaticano e sequestrar o Papa e levá-lo prisioneiro na Alemanha. Olha só, né? Essas pessoas também, esses governantes cheios de loucura, de querer dominar todo mundo, muito interessado no poder temporal do Papa, né? Não na figura do ministério na qual Jesus confiou aos sucessores de Pedro, a Pedro e seus sucessores, que é um ministério espiritual e que essas pessoas como Napoleão, como Hitler, não estavam interessadas. Agora, então, Renato, só para ficar bem claro, né? Teve esses episódios que o Padre Guido falou, o que antecedeu o Concílio de Trento, na qual esses antipapas brigaram ali pelo poder da Cátedra de São Pedro, né, da sucessão de São Pedro. O episódio também do Papado de Avignon, que é conhecido como Grande Cisma do Ocidente, que esses papas saíram de Roma e foram para a França. A gente não pode esquecer de um outro episódio, esse aconteceu no ano de 1054, que é o chamado Grande Cisma do Oriente, né, que alguns bispos, né, do Império Romano da parte bizantina, não da parte ocidental, não quiseram mais ser submetido à primazia do apóstolo Pedro, do sucessor do apóstolo Pedro, ou seja, do bispo de Roma, né? E então a governança daquelas igrejas terminavam no bispo. Foi aí que nasceram as igrejas ortodoxas. Aliás, a palavra ortodoxa, porque chamaram para si mesmo o direito de cristãos autênticos. Ortodoxo significa autêntico. Padre Guido, esses ortodoxos até hoje não têm comunhão com Roma, porém já se aproximou muito mais, Sim. né? É bom deixar bem claro uma coisa, Eric e prezados amigos telespectadores, que os ortodoxos têm em comum conosco, católicos, toda a parte dogmática, isto é, os sacramentos, a mesma devoção para com Nossa Senhora, têm plena comunhão com a Igreja Católica. Não reconhecem a autoridade do Santo Padre, o Papa. Eles ficam obedecendo aos patriarcas deles, né, que estão espalhados no mundo. Agora, seria interessante valorizar determinadas atitudes da Igreja Católica através do ecumenismo, que está fazendo grandes passos ao encontro destes nossos irmãos. Lembramos uma belíssima frase do Papa Paulo VI, que será beatificado no dia 19 de outubro, quando nós estaremos lá em Roma, né? E quero contar mesmo com a vossa presença, quando ele foi, 50 anos atrás, lá em Jerusalém, e abraçou o patriarca Atenágoras da época, e soltou aquela famosa frase: o que nos une é muito mais do que nos separa. E esse episódio recente agora, que o Papa Francisco, ao visitar então também Jerusalém, se encontrou com o patriarca, o sucessor do Atenágoras, me falha o nome dele agora, me falha a memória, esqueci o nome desse
atual patriarca, na qual também rezaram juntos e mantiveram um bom diálogo ali. E também João Paulo II, né, sonhava com a igreja voltando a respirar com os dois pulmões, como ele chamou, né, da igreja do Oriente e do Ocidente. Agora, que fique claro, as igrejas ortodoxas têm a sucessão apostólica, separaram de Roma, por isso cisma, separou do Papa, cisma, continuam vivendo lá nas suas realidades, porém, boa parte desses católicos que se separaram pediram no decorrer desses 1000 anos, foi em 1054 que ocorreu a divisão, pediram que retornassem à comunhão com Roma. Então, muitas das igrejas ortodoxas existe um ramo católico e um ramo ortodoxo. Por exemplo, existe a igreja grega ortodoxa, existem os greco-melquitas, que são de uma mesma tradição, a liturgia é a mesma, porém os greco-melquitas são católicos, ligados ao Papa. O bispo no Brasil, por exemplo, Dom Fares, é membro da CNBB, é um bispo como qualquer outro católico, mantém suas tradições, não tem nada de ortodoxo, mas tem o ramo da igreja ortodoxa grega. A única igreja oriental que não se separou nunca de Roma, a gente falou agora há pouco do patriarca maronita, é justamente a igreja maronita, que é uma igreja oriental que nunca se separou de Roma, sempre foi católica. Não é isso, Padre Guido? Exato, e não esqueçamos que mesmo separados, a igreja católica, o Santo Padre, o Papa, no decorrer da história, sempre canonizou santos que pertenciam à Igreja Oriental. Sempre. Isto é, faz de tudo a Igreja para abraçar o continente inteiro. E hoje nós estamos notando um bom entendimento, um ótimo diálogo e tomara que possamos chegar ao grande desejo de Jesus, de ter somente um rebanho sob a chefia de um só pastor. Padre Guido, a Carmen Ambrosio, da cidade de Indaiatuba, pergunta se dá para saber em que século exatamente a Igreja Católica foi fundada e se há algum episódio que marcou essa fundação. Sim, Carmen. Carmen. A data é histórica, o dia de Pentecostes, quando desceu o Divino Espírito Santo, portanto no ano 33, 34 da história, né, quando desceu o Divino Espírito Santo na inteligência dos apóstolos, e eles começaram a falar publicamente nas praças, nas cidades, começaram as viagens apostólicas, porque formaram a igreja e deram na sua vida o seu testemunho sem limites no mundo inteiro. Portanto, podemos marcar exatamente aquele ano com o episódio da vinda do Divino Espírito Santo. Muito bem. A Marlene Maria, da cidade de Gaspar, no estado de Santa Catarina, ela gostaria de saber se o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo que entrou, vamos dizer assim, na vaga na qual Judas, aquele que traiu Jesus e acabou se enforcando, sim, se foi o apóstolo Paulo que entrou nesse, por isso que manteve os 12. Não, o nome dessa pessoa? Marlene. Dona Marlene, não. Quem pegou o lugar de Judas é Matias, que foi escolhido, certo? E ganhou o título também ele de apóstolo. Agora, para dar uma força à sua pergunta, também Paulo não era um dos apóstolos. Ganhou este título pelo trabalho maravilhoso de evangelização que ele fez no mundo inteiro. Porque na época que os apóstolos conviviam com Jesus, ele não era dessa turma, né? Ele era um judeu, estava vivendo a sua vida, inclusive, diz a tradição, né, Padre Guido, que Paulo estava presente, ainda quando chamava Saulo, sim, no primeiro martírio do Estevão, né? No primeiro mártir que a tradição católica mantém, ele estava ali presente, não como cristão, e só depois que ele se tornou cristão. Exato, e na hora da conversão de São Paulo, foi aí que houve uma mudança radical, porque ele estava a caminho da cidade de Damasco para castigar mais ainda os cristãos. Isto é, ele queria sufocar a nova religião que estava nascendo. E de repente houve aquele toque divino e naturalmente a conversão ele perdeu a vista e por 3 dias não tomou nem um golinho de água, depois se converteu, recebeu o batismo, recuperou a vista e houve uma mudança 100% na vida dele, tornando-se um verdadeiro apóstolo. Muito bem. A gente está terminando o segundo bloco do programa Eclésia. Tem mais um, a gente tem mais um bloco na sequência depois do intervalo. Eu disse que a gente ia falar sobre as escavações arqueológicas e que o túmulo de São Pedro tem a ver com a Basílica de São Pedro, com o Vaticano. Esse assunto é muito interessante, não sai daí, a gente conversa sobre isso daqui a pouquinho no último bloco do programa Eclésia, tá certo? A gente vai para o intervalo, então a gente volta já já.